Isaías 6, 1 a 8. Ouça reverentemente a leitura da palavra de Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra ao nosso coração. Dizemos amém. Algumas famílias, quando vão viajar, e se você é pai e mãe, já fez viagem longa de carro, sabe o que é essa bênção com as crianças no banco de trás? Algumas famílias brincam assim: eu estou vendo com o meu olhinho uma coisa verde, que normalmente é o mato, né? Eu estou vendo uma coisa preta, que é asfalto. E a pessoa, ou alguém dentro do carro, tem que adivinhar o que é que você está vendo. Se você não conhecia essa brincadeira, da próxima vez que você tiver viagem de carro com as crianças, você vai agradecer eu ter mencionado isso no púlpito. Quando nós chegamos ao culto, o que é que a gente está vendo com o nosso olhinho? Aliás, com tanta coisa, com tanta gente acontecendo, é muito fácil o nosso olhinho se distrair e olhar para lá, olhar para cá, olhar para o outro, olhar para a tela do celular, olhar para os lados, enfim, olhar, e não olhar para o que devia estar olhando. Começando hoje, irmãos, domingo que vem nós vamos estar em conferência da juventude, e depois no outro domingo de setembro, com a bênção de Deus, retomando a palavra, nós vamos pregar alguns domingos sobre o culto, sobre a natureza, sobre as partes do culto, sobre o valor, sobre a importância do culto na vida do cristão individual e na vida da igreja. Nós precisamos conhecer e estar conscientes do grande privilégio que é a adoração. E um privilégio é uma coisa que a gente usa com certo respeito, com certo temor, com certa reverência. Apenas um ponto histórico que é importante, eu coloquei isso na parte da introdução do resumo que você recebeu dentro do boletim, é que o culto como nós o praticamos hoje, essa forma de culto bastante simples, evidentemente bastante simples, é uma forma de culto que foi resgatada no tempo da Reforma Protestante, quando o culto bíblico estava sucumbido debaixo das toneladas do ritual romano, cheio de gestos, de incensos, de rituais, cheio de palavras que eram ditas numa língua que ninguém falava e que ninguém entendia, cumprindo-se apenas e tão somente a repetição de um ritual. Os reformadores, inclusive usando este texto de Isaías 6, que é o texto da mensagem de hoje de manhã, os reformadores resgataram o culto bíblico. Eu queria propor para vocês, por isso eu comecei falando do olhinho, que o culto é a oportunidade que Deus nos dá de olharmos, vermos. Então a primeira coisa a dizer é que o culto é a visão de Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor
assentado sobre um alto e sublime trono. A ideia que aqui é trazida é a de que Isaías viu a majestade de Deus. Quando entrou no tabernáculo, uma informação importante é saber que Isaías era um profeta, mas também um sacerdote levita. E ele estava cumprindo a sua função sacerdotal, semelhante ao que aconteceu com Zacarias, tio de Jesus, como nos conta o Evangelho de Lucas, capítulo 1. Zacarias entrou no templo e teve uma visão de um anjo. Pois bem, Isaías entrou no templo para cumprir o seu trabalho sacerdotal e teve uma visão de Deus. Eu vi o Senhor num alto e sublime trono. A ideia é evidente, em contraste, ele estava vivendo um tempo de crise nacional, no ano em que morreu o rei Uzias. Um momento de crise nacional, quando o trono de Israel estava vazio até se cumprir os rituais, os processos de sucessão, mas ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Preste atenção nesse detalhe que diz: a cauda do seu manto enchia o templo. Eu ouvi alguns anos atrás aquela série de DVDs, alguns de vocês devem ter ouvido, A Santidade de Deus, de Sproul. E Sproul fazia a explicação desse manto de uma maneira tão viva, que causou impressão tão profunda, eu nunca me esqueci. Ele comparava esse grande manto que enchia o templo com a coroação da rainha Elizabeth, em 1953. A coroação do ano passado, do rei Charles, muito mais simples do que a da mãe dele. E você que assistiu disse: não é possível. É possível. Muito mais simples, muito mais objetiva, muito mais rápida, inclusive. Quando a rainha Elizabeth entrou na abadia de Westminster em 1953 para ser coroada, ela vestia um manto, e esse manto tinha metros e metros de comprimento, e era carregado pelos pajens, e os pajens carregando o manto enquanto a rainha adentrava a abadia para ser coroada. Por que um manto tão longo? Sim, é porque em cada trecho do seu manto estavam bordadas as insígnias das nações sobre as quais ela passava a governar. A insígnia, o símbolo da Inglaterra, da Escócia, do país de Gales, da Irlanda do Norte, da Jamaica, da Austrália, do Canadá, da Nova Zelândia e tantos outros lugares. O manto representando, portanto, a extensão do seu domínio, a extensão do seu poderio. A imagem que Isaías viu foi a da exaltação da soberania de Deus, assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchendo o templo. Posso perguntar? Quando você vem ao culto, é isso que o seu olhinho vê? Você vê a exaltação da majestade de Deus? Quando você vem ao culto, você vê mais o papel que voou, ou o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono? Nossos corações que suportam todos os dias as dificuldades dessa vida e as contradições dessa vida, nós precisamos constantemente ser lembrados que o Senhor está assentado num alto e sublime trono. O que é perdido, muita coisa se perde por causa das distrações que acontecem durante o culto, por causa das irreverências. Mas uma das coisas que se perde é o renovo da paz do coração, quando nós olhamos e o nosso olhinho vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Quando o seu olhinho vê, e eu vou usar essa expressão muitas vezes nesta mensagem, quando o seu olhinho vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, a sua fé é fortalecida, o seu espírito é renovado em Deus, e aquilo que parecia tão grande e tão pesado fica pequeno, porque você viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías viu, e isso é muito importante, a santidade de Deus. O texto nos diz que ele viu serafins ao redor do seu trono, e ele descreve esses serafins. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E a ideia desses anjos guardas, bem, eu preciso me referir novamente àquela série de DVDs do Sproul, maravilhosa, eu tenho inclusive para emprestar se você quiser. Ele fala sobre como Deus
Tudo que Deus cria por absoluta necessidade. Não há desperdícios na criação. Deus cria as coisas exatamente com o que elas precisam, sem nenhum apêndice desnecessário, sem nada que seja redundante ou descartável. Todas as criaturas têm tudo o que elas precisam ter para existir. E a gente poderia dar muitos exemplos disso, mas hoje, como meu tempo está abreviado, tentarei ser sucinto, partir direto para os serafins. Estes serafins têm 6 asas, 3 pares de asas, porque eles precisam delas. E isso deve nos ajudar a perceber a santidade de Deus, que Deus quer que o nosso olhinho veja, inclusive hoje neste culto que nós estamos oferecendo ao Senhor. Eu disse, eles têm 6 asas, 3 pares de asas, porque precisam. Vamos entender quem são estas criaturas? Anjo é um termo genérico, você sabe disso? É a mesma coisa, é algo semelhante a mamífero, é uma categoria de criaturas espirituais. Dentre delas, a Bíblia fala de algumas, pode ser que haja mais ou não, não sabemos. Sabemos que há serafins. Seus nomes significam príncipes, ou seja, são criaturas muito elevadas. Colocando as coisas da Bíblia em ordem para a gente entender, nós sabemos que eles são os guardas do trono de Deus. E sabemos também que são criaturas imortais e que nunca pecaram. Se estes serafins estavam lá ao redor do trono de Deus, é porque eles não caíram na rebelião de Satanás. São criaturas que nunca pecaram, ao contrário de mim e de você, criaturas que nunca pecaram. São criaturas imortais, ao contrário de nós, cuja vida é tão breve. São criaturas que estão ali ao redor do trono alto e sublime de Deus, que o contemplam. A fim de essas criaturas existirem, Deus os dotou de 6 pares de asas, 2 exclusivamente para cobrir o rosto, um sinal de humildade, um sinal de reverência, corrijo-me, 2 para cobrir o rosto, um sinal de reverência. É que Deus é tão elevado, e Deus é tão santo e glorioso, que esses seres que nunca pecaram, não tem coragem de fitar, de olhar diretamente para o trono de Deus. Eles nunca pecaram, mas Deus é tão grande, tão glorioso em sua santidade e em sua perfeição, que essas criaturas que nunca pecaram, tampam o rosto diante dele. Ah, serafins, vocês não sabem de nada. Bom mesmo é chegar no culto, bater um papo com um amigo, a gente conversa aqui, a gente olha o celular durante a mensagem. Ah, serafim bobinho, eu gosto de sair para tomar água durante a pregação. Eu acho que o seu olhinho não está vendo o que o serafim está vendo. O serafim está vendo Deus como digno de grande reverência. Com 2, eles cobrem os pés, o que em todo o linguajar bíblico está atrelado à ideia de humildade. O cobrir do rosto é reverência para com a santidade de Deus, respeito e temor. O cobrir dos pés é uma ideia de humildade, de pequenez. Guarda o teu pé, não é isso que diz Eclesiastes 5:1? Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Os serafins cobrem os pés, eles nunca pecaram. São criaturas acima de nós, como diz o Salmo 8, o ser humano foi criado menor do que os anjos. Mas eles cobrem os pés ao redor do trono de Deus. Com 2, voavam. Você sabe que cansativo exercício é voar? Você sabe que o beija-flor que bebe néctar, que é muito calórico por sinal, só não engorda porque ele bate asas numa velocidade quase impossível de o olho nu observar, de maneira que ele consegue equilibrar o seu modo de vida, porque se o beija-flor batesse asas mais devagar, ele seria tão gordinho que ele não conseguiria mais voar. Faça o seguinte, não agora, mas hoje à tarde, levante-se, fique bem ereto em pé e balance os seus braços por alguns minutos, 10 minutinhos.
e me diga quão confortável é. Por que esses serafins fazem isto? Por quê? Porque incansavelmente, eternamente, eles não revezam, eles não trocam, não tem escala, não tem dia de falta, não tem dia de descanso, não tem dia de ausência, não tem hora de dormir, não tem horário de almoço, CLT, não é um emprego, é um serviço que eles prestam ao seu Criador. A ênfase desta imagem é que essas criaturas não ousam, não jamais ousariam pensar em si diante do próprio Deus, a contemplação, o esquecimento de alguma forma, a ideia de um serviço interminável prestado enquanto eles estão clamando. O texto diz no versículo 3 que eles clamavam uns aos outros, e você percebe a ênfase disto. Ao contrário do cristão que canta os seus cânticos de maneira preguiçosa, xoxa, desinteressada e distraída, os serafins eternamente clamam. Há uma ênfase aqui na força com que eles falam uns aos outros, que Deus é santo, santo, santo. Imaginaríamos que seria fácil cair na repetição, lá depois dos primeiros 150 anos fazendo isto. Mas eles estão incessantemente, eternamente clamando. Clamar, você sabe o que é. Clamar é exprimir com ênfase. Clamar é algo parecido com gritar. Eles estão alertando uns aos outros, estão espantados uns aos outros, compartilhando, proclamando uns aos outros, incessantemente, que Deus é santo. Serafim que não vai para o final do salão de culto ficar batendo papo durante a pregação, mas que clamam uns aos outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. O seu olhinho vê a santidade de Deus quando você vem ao culto? Porque Deus é revelado como imensamente santo. Nosso idioma tem os aumentativos, grande, grandão, e tem os superlativos, que eu e Dila usamos muito, grande, grandíssimo. O hebraico não tem essas categorias. O hebraico, para enfatizar ou para aumentar algo, usa de repetição. Este é o único texto em que uma característica de Deus é colocada em repetição sequencial, seguida. Eu sei que o Salmo 136 fala da bondade de Deus que dura para sempre, várias vezes, mais de 40 vezes. Mas você não encontra lá escrito que Deus é bom, bom, bom. João não escreveu que Deus é luz, 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 ou amor, amor, amor. Mas é dito, e este é o único texto em que Deus é assim apresentado: Ele é santo, santo, santo. Quando você entra num lugar muito formal, talvez por algumas circunstâncias você tenha de entrar numa corte magistrada, ou quando você entra num lugar onde está havendo uma performance. Eu lembro, por exemplo, as salas de cinema, pelo menos as minhas primeiras lembranças de ir ao cinema, havia um pouco mais de consideração pelas pessoas e falava para a gente: ouço dizer que não no meu tempo, mas outrora, havia até um lanterninha dentro da sala de cinema, que era para que as pessoas não ficassem à vontade demais, e alguns muito, muito mesmo. Agora, quando a gente vai ao cinema hoje em dia, não tem mais isso, né? Se você conseguir vir o filme é porque deu sorte. Mas sempre um bando de gente gritando, fazendo bagunça, usando o celular, tirando foto. Pelo menos as últimas 2 vezes que eu fui, e elas foram espaçadas, foi assim. Será que a gente está se comportando no salão de culto como se estivéssemos numa sala de cinema? Precisamos olhar e ver com o nosso olhinho a majestade de Deus, a santidade de Deus, a glória de Deus. Toda a terra está cheia da sua glória. Fazer aqui uma rápida recapitulação de textos bíblicos que você conhece. Você sabe o que as pessoas fazem
quando veem a glória de Deus? Você sabe o que as pessoas fazem quando veem a glória de Deus? O texto de Isaías, que nós veremos em detalhe em seguida, diz que ele se perdeu por completo e disse: ai de mim que estou perdido. Ele se quebrantou, ele foi profundamente movido por estar na presença de Deus. Ezequiel 1:28 diz que o profeta caiu sobre o seu rosto. Mateus 17:6 diz que quando as vestes do Senhor Jesus rebrilharam, os discípulos caíram em terra diante dele. João 1:17, que está aí no seu resumo, diz que quando João viu o Senhor Jesus ressuscitado, ele diz: quando o vi, caí aos seus pés como morto. A visão da glória de Deus, irmãos, não é uma coisa a qual a gente reage de maneira tão frívola, fria, distante, superficial. A visão da glória de Deus mexe, toca, quebranta o coração. Quando vimos ao culto, o nosso olhinho deve se elevar para termos uma visão de quem Deus é. Por isso que estamos aqui. Não pode ser que estejamos aqui só pelo hábito de estar aqui às 9, alguns às 9h15, outros às 9h20, outros até às 9h30. Não pode ser. Não pode ser que estejamos aqui porque temos que trazer as crianças. Afinal de contas, criança precisa de igreja. É como se no coração a gente dissesse: adulto eu já não sei, criança precisa. Nós estamos aqui por nossa necessidade, nossa muito grande necessidade, nossa necessidade de sermos novamente apresentados a Deus, revelado na sua palavra como quem Ele é, em toda a sua grandeza, majestade, santidade, glória. O culto não é uma prestação de serviço dos membros da igreja, ou melhor dizendo, aos membros da igreja, nem tampouco uma instituição da sociedade que existe para estar de portas abertas para quem quiser. Sim, existe para isto, mas primariamente existe para engrandecer a Deus, para admirar e glorificar e honrar e exaltar e proclamar as glórias de Deus, e tudo o que Deus é digno. Repito, uma comparação que eu uso frequentemente: quando os políticos da nossa sociedade fazem os seus eventos públicos, sai no dia seguinte: passeata do Lula ou passeata do Bolsonaro, deu 200 mil pessoas. Aí vai a assessoria de imprensa e diz: não, deu 2 milhões de pessoas. Aí eles contaram errado, eles contaram, a foto foi no final. Quantas vezes você já viu isso? Se der pouca gente, ele nem aparece, não é verdade? Existe algo então que tem a ver com a honra de alguém pela reunião de pessoas. Em que maior proporção Deus é digno de ser honrado quando os seus filhos e servos se reúnem? Ah não, hoje eu não vou, eu estou assim, Deus quer que eu durma. Ou não, Deus quer que você preste culto todos os domingos, aliás, todos os dias. Ah não, hoje eu estou de férias, eu vou agora dar uma descansada. É isso que você quer ensinar para seu coração e para o coração da sua família, que férias a gente não presta culto? Existe férias do cristianismo? Existe férias da adoração? Não existe. E tantas outras coisas que o criativo inimigo vem soprar nos nossos ouvidos. De fato, como eu disse, meu tempo hoje está abreviado. Eu preciso ir para a próxima parte, senão eu não conseguirei. Felizmente eu terei outros domingos para falar mais sobre isto. O culto é a visão de Deus em primeiro lugar, porque em segundo lugar, o culto é a visão do homem. Você vê a si mesmo. Isaías, quando viu o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, ele disse: ai de mim que vou perecendo. Preste atenção no seguinte: Isaías era um sacerdote, Isaías era um profeta, Isaías era membro da família real. Alguns dos mais eruditos conhecedores do Antigo Testamento dizem que ele ocupava uma espécie de função diplomática, como um ministro da corte.
Um homem, portanto, de dignidade elevada, de religião elevada, de vida reta. Esse homem, que com certeza não tinha nenhum segredo sujo, nenhuma coisa podre assim, escondida, varrida para debaixo do tapete. Não. Mas quando ele viu o trono de Deus, alto e sublime, ele se prostrou e disse: ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros. Ele disse: eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Tradução: eu não sou melhor do que ninguém ao meu redor. Eu preciso temer a santidade, a glória, a majestade de Deus. Ele teve uma visão de si, talvez até aquele dia, Isaías, quando olhava para dentro de si mesmo, pensava assim: eu posso até pecar os meus pecados, afinal quem não peca, todo mundo erra. Mas naquele ato ele viu a si mesmo como alguém que não era melhor. Ele passou pela experiência de convencimento, que todas as vezes que eu subo ao púlpito para pregar, eu oro que aconteça no coração das pessoas, pelo agir do Espírito, enquanto eu prego aqui no púlpito, a obra convencedora do Espírito Santo. Em segundo lugar, Isaías recebeu algo tremendo. Deus não disse assim para ele: ô Isaías, você é dramático, homem, para com isso. Não foi assim que Deus reagiu. Deus também não reagiu, falou assim: pois agora sofra, miserável. Não. Aconteceu algo que só Deus pode fazer. O anjo pegou uma brasa, tocou nos seus lábios e disse: a tua iniquidade foi tirada. Está ouvindo isso aqui? Presta atenção, olhe para cá. A tua iniquidade foi tirada, foi o que ele ouviu. O teu pecado foi perdoado. O que Isaías recebeu da parte de Deus foi a salvação, o perdão dos seus pecados. E é isto que nós devemos desejar que aconteça todas as vezes que a igreja se reúne. Leia o texto de 1 Coríntios 14, versículo 23, que está aí no seu resumo. Se toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem em línguas, isto é, bem, não tenho tempo para o isto é, deixa para outra ocasião. E entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado, e portanto os segredos do seu coração ficam manifestos, e lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. É isto que acontece, quando o seu olhinho vê Deus, se prostra, adora, publica que Deus está verdadeiramente entre vós. Depois destas coisas, Isaías ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele se apresentou a Deus e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando o seu olhinho vê a santidade de Deus, você vê que você não é santo. Você será levado pelo bondoso Deus a reconhecer o quanto você precisa da graça dele, mas você receberá essa graça. A tua iniquidade foi tirada e o teu pecado perdoado. É grande isto. Você entra na casa de culto, quantos entram? Se perguntando: será que a minha vida está certa? O que eu estou fazendo de errado? Quantos entram nesta casa, socialmente sorrindo para quem está próximo, mas dentro do seu coração, indagando, ou carregando um peso, mas encontra em Deus perdão e propósito de vida. Ele encontrou perdição, a sua perdição, letra B, salvação, letra C, missão. Dê atenção, por favor, agora, ao seu boletim, e nós temos muitos visitantes conosco esta manhã, e são muito bem-vindos, mas eu queria, dando-lhes as boas-vindas, pedir licença para que, como pastor, eu possa me dirigir agora à igreja. Nós nos reunimos terça-feira, no conselho da igreja, e observamos que nós precisamos como igreja, aprender a ter um comportamento reverente dentro do salão de culto. E é por isso que nós deixamos
E é por isso que nós deixamos estas orientações para toda a igreja, como estão impressas aí, e aqui eu concluirei a minha mensagem. Como devemos proceder quando estamos na igreja? O versículo em epígrafe é: para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Número 1, seja pontual. Organize-se para não se atrasar para o culto do Senhor. Afinal, adorar a Deus é nossa prioridade. Eu tenho falado muito sobre isso, irmãos, mas sabe que as minhas palavras são acompanhadas de oração. Existem atrasos que já se tornaram hábitos. Tem gente que chega todo domingo às 9h30. Não é acidente, é hábito. Não é imprevisto, é previsto. Eu penso que Deus ficaria mais feliz se nós praticássemos isto melhor. 2, chegando à casa de oração, prepare o seu coração para o culto. Tudo tem o seu tempo. Conversar com os amigos, brincadeiras, comer, tomar um cafezinho, faremos isso após o culto. 3, participe adequadamente da adoração, cantando, orando, lendo a palavra, ouvindo a pregação. 4, a melhor coisa a fazer com seu celular é colocá-lo no modo avião. A não ser que haja alguma coisa em absoluta emergência que precise da sua atenção, não há razão por que não fazer assim. Dessa maneira, notificações ou o uso, e eu tomo a liberdade de colocar aqui, viciado de redes sociais, você não precisa abrir Instagram ou Facebook durante a pregação, precisa? Não tirarão o seu coração da adoração que Deus merece. Número 5, ao chegar ao salão, dê preferência aos assentos mais à frente. Isso foi algo que nós consensamos na reunião da liderança terça-feira. Só colocaremos mais cadeiras quando as que estiverem disponíveis já estiverem ocupadas. Então nós estamos assim orientando os irmãos a ocuparem os assentos preferencialmente da frente do salão de culto para os fundos. Isso permite quem chega atrasado encontrar a cadeira mais rápido e vai evitar que fique aquela colocação desnecessária de cadeiras dentro do salão de cultos. Número 6, rever os amigos é bom, mas cumprimentá-los durante o culto ou colocar a conversa em dia é absolutamente inadequado. E também, já dito, mexer no celular, vídeos, redes sociais, ou ficar batendo papo com um amigo. E aqui, irmãos, vai uma confissão muito pessoal. Eu tenho muita dificuldade de continuar pregando quando eu vejo distração no salão de culto. Não é que eu queria que a sua atenção estivesse em mim pessoalmente, mas na mensagem que está sendo pregada, sim. É algo que me desafia tremendamente. Então eu preciso da sua ajuda, e eu sei que poderei contar com ela. Número 7, para os pais de bebezinhos. Quando a sua criança se agitar, leve-a, por favor, para o berçário. Lá temos o culto sendo transmitido e um espaço mais adequado para o cuidado necessário. Depois, retorne ao culto. Se a ajuda for necessária, nosso ministério de recepção está pronto a servir. Número 8, para os pais de crianças pequenas. Nosso ministério infantil tem preparado um excelente material de apoio. Ele fica logo que você entra no salão de culto à direita, tem uma mesa, uma mesa ao lado, onde tem vários materiais que são preparados. Para as crianças que já escrevem e leem, tem um material para tomar notas da mensagem. Para as menorzinhas, para desenhar, é só você trazer o lápis, o giz de cera para a criança usar. Para desenharem ou anotarem a mensagem. Preste atenção, é melhor usar a oportunidade para educá-la a participar do culto do que trazer telas ou brinquedos, ainda mais brinquedos barulhentos. E quando o comportamento for bom, papai e mamãe, elogie. Pode ter certeza que isso ajudará suas crianças a aprenderem como se oferece culto a Deus. Número 9, para os pais quando a criança se agita muito. Se sua criança quiser muito brincar, correr, etc., acalme-a fora do salão de culto para, em seguida, retornar. A grande verdade é que o seu exemplo faz toda a diferença para ensinar suas crianças. Ficou faltando aí, se puder completar. Eclesiastes 5:1 na NVI diz: quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Abacuque 2:20, que muitos conhecem, todos diz: mas o Senhor
está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Assim, nos ajuntaremos para melhor. Eu tirei essa expressão de 1 Coríntios 11:17, quando Paulo repreende a igreja e diz: vocês estão se ajuntando, se reunindo, mas não para melhor. Isso eu não quero, isso você não quer para a nossa igreja. Queremos que todas as vezes que nos reunimos seja para edificação, seja para a salvação de vidas, seja para que o nosso olhinho veja a Deus, e isso produza renovo nas nossas vidas e honre o nome de Jesus. Irmãos, só escrever isso aqui é absolutamente improdutivo. Se eu ficar martelando muito esse assunto aqui no púlpito, e por algumas semanas eu estou determinado a fazê-lo, é algo que pode não produzir resultado nenhum, se essa palavra não cair no seu coração. Então, pense nessas coisas, quem sabe conversar sobre isso em família. Como é que nós podemos abençoar os irmãos? Como é que nós podemos cooperar com a igreja? Como é que nós podemos melhor honrar o Senhor? Por que a família não se assenta e diz: como é que a gente pode se organizar para não se atrasar? O que o marido pode ajudar a esposa o marido com as crianças, para que o culto... Nós temos muitas crianças, irmãos, tem igrejas que tem 3 ou 4 vezes o número de membros que a Plenitude tem e não tem o tanto de crianças que nós temos. Louvado seja Deus por isso. Deus nos tem confiado o cuidado delas, então nós precisamos cuidar delas. Precisamos educá-las sobre como é que se adora a Deus, para que se levante em seguida de nós uma geração de adoradores, uma geração daqueles que servirão e proclamarão a glória do Senhor. Nós precisamos da ajuda de Deus, mas precisamos também da ajuda uns dos outros. Eu, irmãos, peço a ajuda da igreja, para que a gente possa fazer isso juntos. Amém? Amém.